Eu vou passar a palavra a Giovana, nossa representante do Corpo de Alunos, para que ela apresente o currículo do professor Fernando Vedete, que vai falar sobre a confluência do princípio proteção integral da criança e a ampla defesa no processo penal. Oi, boa noite. Vamos lá, então. Fernando Vedete Rodrigues, defensor público do Estado do Paraná, atualmente atuando na Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba e perante as Varas de Execução Penais de Curitiba, bacharelado em Direito pela UFPR, pós-graduado pela FEMPAR. Boa noite ou boa tarde, a semana me pergunta, né, primeiramente, quero agradecer o convite, agradecer o convite da OPET, especialmente para o professor Jeffrey, que a gente tem uma parceria junto com a OPET, a Defensoria, colaborando uma simbiose, auxiliando os alunos da OPET que têm possibilidade, querem se aprofundar mais no estudo da prática penal, e também auxiliando a Defensoria no trabalho na minha vara, referente à defesa criminal do Celso, que não tem condições de custear a defesa, custear a sua defesa perante a justiça penal. Sem muito delongas, já que foi avisado 35 minutos, ter a sua pergunta. Só eu gostaria de falar um minutinho, se possível, sobre a Defensoria Pública. Eu sempre faço isso, sempre faço onde eu falo, por ser uma instituição prevista na Constituição, mas aqui no Estado do Paraná um pouquinho recente. Existe o Serviço de Assistência Judiciária no Estado do Paraná, foi criado desde 91, mas por isso é em 2011 que teve uma lei e regulamentou como uma organização, uma instituição independente, os moldes previstos na Constituição Federal. E foi o último Estado que iniciou a federação, todos, mas qualquer outros estados, a Defensoria está mais avançada que o Estado do Paraná. Organizando e prestando serviço, tendo o primeiro concurso finalizado em 2013, que me faz ser, com exceção daqueles ocupantes, que estão na CGI de 2037, os defensores mais velhos, não sei se isso é bom ou se é ruim, mas somos os mais antigos da Defensoria Pública, com respeito e trabalho daqueles defensores que já estão, desde 87, optaram pela carreira. E é um desafio muito grande iniciar, junto com esses colegas, uma instituição nova, uma instituição que não tinha, muita gente não conhecia. Você tem que entrar no fórum e explicar o que é a Defensoria Pública, explicar para a população o que é a Defensoria Pública, explicar para os operadores de direito o que é a Defensoria Pública, a distinção. Faz serviço de advogado, mas não é advocacia. Tem uma estruturação semelhante ao Ministério Público, mas não é o Ministério Público. Então, esse trabalho didático que a gente faz é bem desafiador e, para mim, é bem gratificante ser defensor público, especialmente na área criminal. E não se assustem, eu faço a defesa de pessoas que são acusadas de cometerem crime contra a criança aqui na capital, qualquer crime. Em sua maioria, são delitos sexuais ou crimes de lesão corporal. Violência doméstica e também crime contra idosos. Eu falo que as piores relações familiares acabam passando por mim. Elas se deflagram em violência, agressão, acabam virando uma demanda criminal e aqueles que não têm condições de custear acabam procurando a Defensoria Pública. Feita essa pequena apresentação, gostaria de falar, como é o tema do proponho sobre a confluência do princípio da proteção integral da criança e do adolescente e ampla defesa nesses casos, comentei, que é da minha atuação. No primeiro momento, e eu quero falar de confluência como algo, da mesma maneira, no sentido geográfico, assim, fluir, como o rio conflui na mesma direção, fluindo juntos no mesmo ato. No processo penal, não deve ocorrer a diminuição do princípio da proteção integral, nem a diminuição da defesa. O segundo vai gerar alguma nulidade. O primeiro vai atacar, como defendo, a razão de ser
da previsão daquele crime. Primeiramente, essa ideia de proteção integral da criança, essa ideia de ter uma rede e o Estado e a sociedade se organizar para proteger a criança é uma ideia relativamente recente. Recente, assim, talvez nossos pais não nasceram antes de pensar essa ideia. Iniciou-se após a Declaração de Direitos da Criança pela ONU, foi uma instância onde iniciou essa discussão, e que o Estado das partes, as pessoas, a sociedade, deve ver a criança de um modo diferente como era visto. A criança não apenas como alguém que deve ser corrigido, ou não, o vocabulário Foucaultiano normalizado e tornado a sua vida útil, mas alguém que deve ser protegido para que o seu desenvolvimento seja sadio e adequado. Qual que é a diferença? Como que era antes? Anteriormente, essa ideia de proteção da criança, proteção da infância, aqui quando eu falo criança, eu estou me referindo não a uma criança apenas, crianças 5, 10, bebê, mas no sentido englobando crianças e adolescentes. Então, toda aquela fase da pessoa até poder exercer plenamente a sua capacidade civil e poder participar da sociedade. Toda essa fase foi a partir dessas discussões internacionais, objetos de tratados internacionais, que iniciou-se que nós devemos proteger a criança. E antigamente, a criança, o adolescente, era vista, os estatutos, as normas, as leis, era chamada doutrina da situação irregular. O que era isso? A criança deveria ser tratada. Se ela estivesse fora da situação esperada para a criança, por exemplo, a criança deve estudar. Se ela não consegue estudar, você tem que submetê-la a um tratamento, a uma medida que faça com que ela estude. A criança precisa de um lar, precisa de alguém que cuide dela. Se não tem, qual que era a resposta que o Estado dava? Retirava a criança de onde ela estava, irregularmente, e colocava no abrigo, colocava numa medida de proteção. Então, o menor, como era chamado, era o nome tratado nessa época, aparecia só quando estava irregular. Não dava muita atenção para a criação de uma rede de proteção para todas as crianças. Simplesmente era pontuado o que o menor não poderia estar, qual a situação que o menor não deveria estar. Essa não pode? Então agora, se acontecer isso, vai ter tal medida pelo Estado, pela sociedade. Isso, pensando, não fazia isso por maldade, mas simplesmente pela sociedade da época não tinha visão de rede como a gente tem. A sociedade não se organizava e não tinha concepção que a sociedade se organiza em rede. Isso é uma visão contemporânea. Então, a sociedade departamentizada, rígida, tinha essa visão que a criança devia ser normalizada, tratada, trabalhada, para que fosse um adulto útil quando crescesse. Isso mudou. Porém, ainda que iniciado em 59, com o Tratado da Criança, com a Declaração dos Direitos da Criança, no nosso direito, isso apenas apareceu na Constituição Federal. Mesmo depois dessa discussão, mesmo depois de ter iniciado isso nos tratados internacionais, sem um tema proposto juridicamente e enfrentado, ainda a gente teve um Código de Menores, mantendo essa ideia de situação irregular, que só via criança, viu menor, no caso não tinha ainda não tratava esse vocabulário criança e adolescente, e sim como menor, como alguém irregular, alguém deveria ser normalizado. E apenas com ECA, que foi dado concretude, foi possível organizar um sistema de proteção da criança e adolescente, um sistema, uma rede que permitisse a proteção. Então, veja, na situação anterior, se a criança cometesse algum delito infracional, hoje chamado, seria recolhido. Da mesma maneira, a criança que não tem uma casa, não tem um abrigo, também seria recolhido. Ambos tendo a mesma solução, porque ambos estão em situação irregular. Hoje é distinto. Hoje, se a criança não tem um lar, não tem uma família que possa provê-lo, o Estado, antes de recolher, deve ver quem que pode. Quem da rede familiar vai ter condições. E essa ideia de rede justamente foi que mudou e permitiu o desenvolvimento desse princípio, dessa doutrina da proteção integral. Tendo isso em mente, assim, que a organização do Estado, a organização das leis visa a essa proteção, dentro desse elemento, desse sistema, deve-se entender a previsão de delitos, de crime, ao qual deve-se evitar que seja praticado. A ideia de prevenção geral. Protegendo
justamente a criança. Então, dos elementos em que o ECA estabeleceu também ali alguns crimes previstos, o qual visa a proteção da criança. E um desses crimes, ainda que não esteja no ECA, mas sim na legislação própria, que é o Código Penal, são os crimes de violência sexual, que vem e tem se comparar lá, tem um tratamento bem distinto em relação à violência sexual não contra a criança, então tem um tipo próprio para ele, e tem todo um regulamento caso esse crime venha a ocorrer dentro da família, mas a situação penal bem mais gravosa, bem mais pesada. Tudo vendo isso com a visão de proteger a criança e o adolescente. Antes eles pensam, puxa, mas ele defende os réus, agora está dizendo que o crime tem que ter. Mas, lógico, isso deve ser criminalizado. Talvez seja um dos crimes mais patentes em que deve ser reprovável a violência sexual contra a criança. Ou qualquer tipo de violência que venha agredir o corpo da criança. Se fizer uma pesquisa em qualquer sociedade, vai ter alguma criminalização, ainda que a sociedade tenha uma tolerância a essa espécie de violência. Qualquer sociedade, ainda que oriental nunca pesquisei, não vou falar. Mas a sociedade ocidental, você vai ver essa espécie criminosa. Então, é um crime que é difícil até você encontrar uma crítica à previsão desse crime. Pensado dessa maneira, e indo atrás do bem e protegido por esse crime, que é a dignidade sexual da criança, e aqui, para fazer um parênteses bem grande, até 2005, quando teve a última operação, 2005, o nome desse crime, o nome do capítulo, não era crimes contra a dignidade sexual. 2009 não era crime contra a dignidade sexual, esse crime contra os costumes. Qual que é a grande diferença disso? E é uma diferença patente para a gente entender essa questão do bem jurídico tutelado e da proteção da criança. Esse crime protege a criança, protege a vítima, protege a pessoa que foi submetida àquela situação de violência. Ela não protege a moral. A ação que o agressor, que o violador, que o abusador comete, ela viola a criança e ela é punida pelo dano causado à dignidade da criança ou do adolescente e não à moral pública. E essa previsão de crime com os costumes vem justamente desse ranço antigo de proteção a práticas sexuais, a prática de conduta que violaria uma ideia de moral pública. Moral, assim, foi praticado um ato contra os costumes como deveriam ter sido praticados. Um ato que violou, então agrediu, então ofendeu as pessoas, por isso isso deve ser criminalizado, por isso que isso deve ser apenado, por isso que a pessoa tem que ficar presa. Só que não existe, hoje, na contemporaneidade, como defender que um ato que atente à moral deva ser penalmente reprovável. E sim um ato que atenta à dignidade humana, à dignidade da pessoa. Então, existe um bem jurídico e uma titularidade assim, jurídico muito delimitada. Ainda quando se pensar em delitos que você não consegue identificar propriamente a vítima como ato obsceno, na verdade, o que está ofendendo são as pessoas que vão ver aquele ato. A prática de ato, o artigo 218A, que prevê prática de ato sexual na frente de crianças, o que está sendo tutelado é a dignidade daquela pessoa que está sendo forçada a visualizar aquele ato. Então, existe um bem jurídico, bem delimitado, e um titular desse bem. E é essa ofensa, considerando que aquela criança deve ser protegida, e deve ter um ambiente saudável para isso, um ambiente que ela possa se desenvolver, sua personalidade, é essa ofensa que é reprimida, essa lesão, essa dignidade. E, ocorrida essa lesão e verificado o procedimento e a resposta do Estado, como qualquer outra espécie de crime, é iniciar a persecução penal. É iniciar uma ação penal, uma investigação. Naturalmente, ainda estou defendendo, embora seja defensor público, estou defendendo que isso tem que acontecer. Normal. Talvez isso, quando converso com a promotora da minha vara, ele se entende bem. Eu nunca disse, não, isso não pode ser crime.
Eles questionam uma coisa, assim, né? Tá escrito. Fala que sim, a denúncia fala, mas nada é criminoso, não tem como se questionar. Iniciada essa persecução, veja, estamos agora iniciando a investigação, tanto policial quanto o processo penal, porque uma pessoa, uma criança, teve a sua dignidade violada, teve uma ofensa concreta, aquela pessoa ali sofreu. Ela foi titular de direito e ela sofreu por aquilo. Porém, quando começa essa fase, a fase burocrática, né, do Estado agir, assim, colocando-se na frente também como agora a resposta estatal e oficial, temos alguns problemas nessa concepção. Por quê? Se der uma pesquisa no Código de Processo Penal, a previsão criança existe uma única vez. Adolescente também, no mesmo artigo, que é quando trata da prisão preventiva, quando vai cabido quando há reiteradas descumprimento das medidas protetivas em caso de violência contra a mulher, idoso, criança, adolescente. É a única menção do Código de Processo Penal que fala de criança. Você pode falar, não, mas o Código foi feito anos atrás, não existia concepção, então, na verdade, ele falou de menor. Quando ele fala de menor, é justamente o menor que não pode expressar sua vontade no processo penal, então ele precisa de um curador, ou alguém que assista ali. Ou o menor, por ser menor, não pode prestar compromisso para ser testemunha. Essa é a única preocupação do Código, quando trata de crianças e adolescentes. Não tem nenhuma preocupação em que a criança, ainda que seja visivelmente diferente da compreensão do adulto, quando ela vai dar o depoimento judicial, ou que a investigação policial de crimes que vitimizam crianças deve ser uma investigação policial diferente de crimes que não vitimizam crianças. Não há nenhuma previsão legal do Brasil para que considerem que a criança foi a vítima e que a criança requer um tratamento especial e requer a consideração dela como criança. Ainda que a dignidade dela foi ofendida, se cumprir fielmente a lei, possivelmente a dignidade dela vai ser ofendida de volta quando for ouvir o juízo. Porque não é nenhum ato, pelo menos manifestamente ilegal, você tratar a criança em juízo como um adulto. E você fazer perguntas para a criança como se fosse adulto. Não há obrigação nenhuma de você explicar para a criança o que é aquilo. Você pode chegar e começar a fazer um monte de perguntas. É que sua licença, fazer um pequeno exercício. Tenta lembrar de alguma coisa da tua infância que é ruim e está relacionada a alguém assim como pai, mãe, tio, avô. Pense em falar isso para uma pessoa desconhecida, num lugar que você não sabe. Não, são 4 pessoas ao mesmo tempo, na verdade. Que você nunca viu ali, e que você é incisivamente questionado para falar aquilo. Fale, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você incisivamente, sem explicação nenhuma. Pense agora, se é difícil nós fazermos essa atividade, pense uma criança ou uma adolescente, com seus 12, 13, 14 anos, ainda que possa parecer que a lesão, que o crime não foi extremamente... Não, mas foi só uma tentativa. Mas aquela criança, talvez, pode ser a coisa mais traumática que aconteceu na vida dela. Ah, mas ela só apanhou, foi só uns tapas, o pai só expulsou de casa, mas talvez aquele ato, ainda que criminalmente possa ser pequeno, e a resposta penal não seja exagerada, mas o despreparo para ouvir essa criança, o despreparo do aparato, dos instrumentos, dos operadores de direito, para estar ali e ouvir a criança, pode ser o ato mais lesivo do que a própria lesão que ela sofreu. Veja que isso tem até uma razão de ser. Primeiro, como eu falei no começo, os crimes, até 2009, eram chamados de crimes contra o costume. Então, o que foi lesado? Foi a criança, foi a mulher, foi o homem que sofreu a violência sexual? Não, foram os costumes sociais. Ela apenas o corpo de delito, que vai ser uma fonte de informação que vai prestar e auxiliar a atividade do juiz. Não há nenhum arcabouço, nenhuma previsão normativa no processo penal, considerando que aquela é uma criança e a razão de existir. Não era essa a legislação que foi criada no processo penal, não era esse o pensamento que vigorava quando o processo penal foi desenvolvido. E daqui vem ao outro ponto. Então é preciso
organizar esse sistema, eu preciso considerar a criança, por mais óbvio que a sentença pareça, eu preciso olhar para a criança e tratá-la como criança, assim. Tratar a criança como criança, o adolescente como adolescente. Mas a legislação não está preparada para isso. Então, como fazer? Aí que entra a questão da defesa. Como que vamos tratar aquela criança como criança sem que o ato lesivo, o ato processual, a audiência, as perguntas, às vezes uma pergunta você pode destruir a criança. Eu vi um vídeo, foi um treinamento, foi apresentado um treinamento para o Tribunal de Justiça, deu justamente sobre esse tema, em que o juiz deu bom dia para a criança, bom dia, abriu a palavra do Ministério Público, o Ministério Público fez uma pergunta. A criança começou a falar e desabou. Não conseguiu mais falar nada. Por quê? A criança ali estava despreparada, estava angustiada. Então, o que a gente faz? Isso como adulto, a gente continua. Quando está numa situação de estresse, de angústia, a gente quer fazer o máximo para sair dali. Não, aqui tá bom, eu estou angustiado. Não. A gente tenta ver, se eu responder assim, isso aqui vai acabar logo. A criança faz a mesma coisa, a gente aprende isso como criança. Isso aqui está me angustiando. Se a criança perceber que se ela responder sim, aquilo vai acabar, ela vai dizer sim. Se a criança perceber que o adulto quer que ela responda sim, ela vai dizer sim por dois motivos. É sim porque eu estou sofrendo e ele quer que eu diga sim. Veja que isso é extremamente lesivo para a defesa. Porque quem começa a perguntar é o Ministério Público. Então, se a criança está ali totalmente despreparada, totalmente nervosa, não sabe o que está fazendo, não sabe o que vai acontecer, está com um nível de ansiedade alto, está disposta a concordar com tudo. Se falar, olha, se você dizer sim agora, você vai para casa, ela vai dizer sim e vai para casa. É extremamente lesivo a defesa. Uma criança ser ouvida dessa maneira, uma adolescente ser ouvida dessa maneira, sem preparo para escutar, sem preparo, sem você amoldar o processo, considerando mais óbvio que está uma criança e está um adolescente. Mas como isso não há nenhuma previsão legal, isso é uma recomendação do CNJ de 2010, que prevê que os tribunais devem instalar audiências, instalar locais para ouvir essas crianças. Os tribunais devem se preparar. Mas é uma recomendação. O que acontece se descumprir a recomendação? Nada. Não é uma ordem legal, não é uma determinação, uma regra de processo. É apenas uma recomendação que isso ocorra, para não lesar o direito da criança. Veja que a coisa mais a gente pensar a criança, o momento da fala da criança, o momento de colher aquele depoimento, e sem considerar o sofrimento que aquilo pode causar para a pessoa, isso qualquer pessoa, isso aconteceu numa audiência que eu fiz, a testemunha da acusação foi me procurar depois, porque ela ficou surpresa, porque aquilo, mas é só aquilo, agora eu vou falar com mais alguém, eu vou conversar, eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, eu sou um adulto, uma senhora, seus 40 anos, assim, conhecedora, você sabia da acusação, só que ela achou que aquilo ali não era a coisa de verdade, porque ninguém explicou para ela que aquele depoimento dela era o único depoimento dela no processo. Essa é uma criança. Tem um filme bem expressivo dessa situação de indução em que a criança fala, se não me falha a caça, ela trata justamente de abuso de criança dentro de uma escola. Que é justamente a menina, ela vai percebendo essa situação de sofrimento que ela está sendo submetida e percebe que se ela dizer sim, as pessoas concordam com ela e encaminham ela para outro lugar. Então ela diz sim, e isso vai sentindo e a partir desse sim vai se construindo toda uma história, vai se construindo toda uma acusação contra a pessoa, ainda que verdadeira ou não verdadeira. Para uma resposta a isso, para uma resposta a essa situação, não há outro caminho que não considerar a criança e prepará-la para esse ambiente e disponibilizar a ela um ambiente que ela possa falar à vontade, que ela possa falar na linguagem de criança, uma linguagem lúdica, a depender da idade da criança, ou um nível de estresse e ansiedade mais baixo, no caso de crianças maiores, adolescentes, que ela possa interagir, ela possa extrair a partir do seu discurso de criança, de adolescente, um juízo mais próximo do que aconteceu e não apenas inquirição e submetê-la.
a um paredão de perguntas. No novo Código de Processo Penal, tem, no projeto do Código de Processo Penal, tem um capítulo específico sobre isso, que é justamente chama-se Disposições Especiais Relativas à Inquirição de Criança e Adolescente. Como seria isso? E para expor a fazer isso, tem que nós, pessoal do direito, operadores do direito, tem que reconhecer duas coisas. Primeiro, que a gente não sabe de tudo. Tem coisas que as pessoas, às vezes é difícil a gente aceitar isso. Tem coisas que as outras pessoas sabem melhor que a gente. Como psicologia, por exemplo. Assim, se precisa de uma questão que envolve psicologia, eu imagino que o psicólogo acho que é mais capacitado para dizer como deve ser feito. Às vezes é difícil, mas a gente tem que reconhecer isso. Ou, no caso, quando vai escutar a família, muito melhor o assistente social vai dizer, que ele vai falar sobre a rede de proteção, a rede familiar, vai dar maiores informações do que o relato simplificado de uma pessoa só. E uma das teorias psicológicas da psicologia justamente fala que a criança, para se sentir segura e conseguir falar alguma coisa que possa ser julgado como verdade, ela deve estabelecer uma confiança com quem fala. Se não estabelecer essa confiança, esse fundamento da fala dela, ela vai falar aquilo que ela vai ser induzida, ou aquilo que ela quer, ou aquilo para fugir, ou ela vai não falar tudo porque tem medo que se falar alguma coisa ela vai sofrer ou alguém vai sofrer. É necessário o estabelecimento desse vínculo, ainda que pequeno, com essa criança. Eu, como todos os processos que eu atuo lá, passou de 3 dígitos, temos o Ministério Público, o juiz e os profissionais o cuidado de estabelecer isso. Ainda que não tenha a situação ideal na Vale, nenhuma Vale do Paraná tem isso, mas para evitar que aquela criança que vai ser ouvida, já foi ouvida 1, 2, 3 vezes, aquela vez que vai ser ouvida mais tensa, porque ela vai falar para 4, 5 pessoas presentes na sala, e vai falar da maneira mais detalhada possível, não seja aquela um ato lesivo, um ato que vai causar dano, e até pode ser entendido como um ato ilícito do Estado, já que o Estado vai causar dano àquela pessoa. Criando justamente a preocupação de criação desse vínculo. Aí eu confesso aqui para os senhores que é meio angustiante quando as crianças vão e eu sou apresentado para elas, porque eu sei o porquê que estou sendo apresentado para elas. Ainda que não seja ouvido lá, eu sei que aquela criança, ela está ali no fórum, está ali visitando, porque ela vai ser ouvida amanhã ou mais à tarde. Então, eu interajo com a criança justamente para estabelecer e para baixar o nível de ansiedade dela e ela conseguir falar, ela conseguir me mostrar e conseguir julgar. Conseguir falar de um modo mais isento, sem o nervosismo que pode ocasionar. E na fase seguinte, além disso, estabelecendo esse vínculo, é necessário observar os cuidados e a diferença de linguagem entre criança e adolescente, entre criança e adulto. Não fazer perguntas, isso refere até a atividade de defesa, que vá a pergunta em si ofender a dignidade da pessoa. Desconsiderar que ainda que os fatos não aconteceram tal qual narrado, ainda que você esteja numa atividade de defesa, você não pode utilizar essa atividade de defesa para alisar uma criança. Um abuso, isso é um abuso do teu direito. E veja que a todo momento deve-se garantir a proteção da criança, mas em nenhum momento negar a atividade da defesa. E como fazer isso? Não há outra maneira além de a gente reconhecer que há outros campos de saber que a gente precisa aprender, buscar esse campo, buscar aprender, se capacitar e saber como funciona isso, mas também, daí urge que tenha algum regramento, a previsão legal disso, que tenha uma previsão de lei, que esse é o modo como a criança vítima de violência sexual ou qualquer violência mais grave à sua dignidade, esse é o modo que deve ser ouvido. Isso previsto em lei, assegurado. Tem que ter essa regra. A participação em defesa, a participação em contraditório, ela é ferida a partir do conhecimento e que é a previsão legal. Enquanto não há previsão legal, ocorre o risco de, como é uma recomendação,
como são juízos, determinações de como deve ser feito, mas sem nenhuma sanção, caso seja descumprido esse modo, pode-se fazer diferente. Então, veja, aqui, eu atuo aqui em Curitiba. A gente busca, o juízo busca estabelecer, a partir desse conhecimento, o melhor escopo da criança, assegurando o direito dela de fala, assegurando que ela consiga articular, que ela não fique nervosa. E mesmo assim fica, porque é inevitável que isso causa sofrimento para a pessoa que fala, mas no modo mais humano possível, o chamado reduzindo os danos que aquilo causa, a maior redução de dano possível. Mas um outro juiz, talvez imbuído do mesmo propósito, ou um outro promotor, ou um outro advogado, mas principalmente o juiz, que é quem preside os atos, pode entender diferente. Pode entender, não, eu entendo a partir da teoria tal que o modo é esse. Ele pode estar certo, mas como que você vai controlar essa regra do jogo? Como vai controlar que vai ser garantida a defesa se você vai conhecer apenas as regras no momento em que elas estão sendo praticadas? Como você vai ter um prévio conhecimento de como será o modo de escuta da criança, como será o modo que vai ser inquirido, se vai ser na presença ou na tua presença, se vai ser em uma sala separada, se a criança vai ser escutada alguém antes, se é possível interromper, se você apresenta requisito antes, se não apresenta antes. É necessário a previsão legal, qual é o modo, e respeitando os direitos da criança, respeitando a integridade dela e respeitando a atividade da defesa. Eu não vejo outra maneira que não essa previsão normativa e aprovação, quer no Código de Processo Penal ou uma outra legislação especial, dessa forma de escuta da criança. A única forma de nós, operadores de direito, e aqui não falo apenas como defensor, mas todos os que integram, conseguir aplicar e respeitar a criança não como objeto ali naquele momento de uma fonte de informação que pode ser exprimida. Tem uma expressão que eu odeio. Exprimir a verdade. A impressão que a criança é uma fruta, né? Assim, a testemunha é a fruta, não foi exprimida a verdade dela. Se apertar para ser um sumo. Não, a verdade ela emana isso, se acreditar, não a verdade com B maiúsculo, mas as convicções de verdade daquilo que está no processo. Para aquilo estar e ser carregado no processo, ser plasmado no processo, deve ter o melhor ambiente e adequado à situação de desenvolvimento de pessoas, de desenvolvimento. Até porque ela está ali justamente porque já foi violado o seu direito. São essas considerações, reflexões que eu trago, que a gente tenha interesse e humildade a querer aprender mais de outros campos para aprimorar a nossa prática e a proteção de direitos tão fundamentais como a dignidade